Jogadores considerados ruins que fizeram carreira. Se fosse ruim, não estava nesses times aí não. Ou será que estava? Lembrando que isso aqui não é a minha opinião, é a opinião de sites e de algumas pessoas por aí. E quem sou eu para falar alguma coisa, né? Mas por que esses jogadores ruins, entre aspas, estariam fazendo carreiras em time grande? Vamos descobrir quem são eles. Rick Lopochos, você sabe que sempre é aqui. Vários jogadores de futebol acabam levando muita sorte. Eu acho que não é sorte, eu acho que o nome é outra coisa. Principalmente aqueles jogadores que ficam muito tempo em time grande e não saem por nada. Alguma coisa de errado está aí. Raul Bravo, um dos jogadores mais violentos do futebol espanhol. Bravo foi formado no Real Madrid e agradava, ou seja, como volante ou lateral esquerdo. Foram 8 anos de Real Madrid, de 2000 a 2008, defendendo o maior campeão da Champions League. O Bravo deixava a torcida à loucura, mas a loucura de raiva. Depois que ele ficou muito tempo no Real Madrid, ele foi para outro time, de pequenas expressões. O Egandia, que disputa divisões inferiores da Espanha. É o que eu tô falando, jogador que fica muito tempo em um time só e o time for grande é porque alguma coisa tem ali, ou ele tem uma estima. Outros times percebem que o jogador não é essas grandes coisas e não quer contratar. Às vezes fica muito tempo e a idade vai chegando e os outros não têm interesse. E assim vai remando no mesmo time. Mais um do Real Madrid, Michel Salgado, lateral direito e passou uma década inteira no Real Madrid. Mais um, né? Tem que ser. De 1999 a 2010. Ué, já virou dono do time, não tem condições de uma coisa dessa. Tá parecendo aqueles meninos ruins que levam a bola para o jogo e as regras tem que ser do jeito que eles querem. Mas Michel Salgado era muito abaixo dos titulares. O nível dos outros jogadores era superior a ele e ele sempre lá de titular. É tanto que a chegada de Cicinho em 2005 ao clube deixou ele revoltado. E todo mundo sabia que Michel Salgado era ruim, mas ninguém falava nada. Pegar banco pra Michel Salgado, cara, aí também já é demais. Michel Salgado tava com tanta moral que ele mantinha a faixa de capitão, mesmo não jogando essas coisonas todas. Já se viu, era o dono da bola, o dono do time, não tinha jeito. Depois de muita pirraça de Michel Salgado no Real Madrid, ele saiu em 2010 e foi para o Blackburn da Inglaterra e voltou para o futebol de maneira curiosa a temporada 2017-2018, quando defendeu o Independiente do Panamá, mas sequer nem atuou. Sempre tem alguma coisa, dente de coelho por trás disso aí, não é possível. Vamos para o próximo da lista. Inácio Abate Mila. O lateral direito foi formado pelo Mila em 2003. Apareceu como promessa. Teve contrato com o clube até 2007. Até não mostrar mais nenhuma evolução e ser passado para o Empoli. Após um ano de titular do pequeno time, o Mila achou que era bom repatriá-la em 2009. Abate ficou 10 anos irritando a torcida do Mila e deixou o time em 2019. Foi muitos anos passando raiva com o jogador. Esse é aquele jogador que cria vínculo com o time, mas não com a torcida. Mais um da lista, Luca Antonini, Mila. Agora a sequência do Mila, né? O lateral esquerdo foi formado pelo Mila e passou 2000 e 2001 entre o time de base e o profissional. Não agradou e rodou pela Itália até 2008, quando fez parceria com a Abate e o Mila achou melhor de levá-lo de volta. Foram 6 temporadas pelo clube e saída pelas portas dos fundos. Se aposentou em 2017 pelo Prato da segunda divisão. Imagina 2 jogadores desses no mesmo time, só fazendo os outros passar raiva. Rodava pelos times por ali, mas não saía da casa. Aquele negócio de ficar só emprestando porque sabe que o jogador não rende nada aqui. Jonathan Abiani. Agora estou falando de Inter de Milão. O atacante francês apareceu como promessa em 2006, mas nunca rendeu nada como profissional da Inter. Saiu, rodou e chegou ao Parma, onde fez pouco mais de 100 jogos em 4 anos e marcou 15 gols. O que ganhou como prêmio? Um novo contrato por 3 anos com a Inter. Após mais um fracasso, saiu para defender o Trapani da segunda divisão italiana. Eu não sei pra que esses times ficam insistindo em jogador que não tá rendendo nada. O nome disso é teimosia. Eu acho que todo time tem sempre um jogador desse que aparece de vez em quando. John O'Shea, Manchester United. O jogador se manteve por 13 anos por lá para manter também a pirraça, mas sempre como reserva. Pelo menos esse aí não tava fazendo os outros passar tanta raiva assim. Ele era uma espécie de coringa. Atuava em qualquer posição da defesa. Um jogador desse tinha que estar escolhendo mesmo, não. Tinha que agradecer quando colocasse. E isso agradava o técnico.
E aí o jogador gosta, pensa assim, eu vou ficar calado aqui, me bota qualquer canto eu tô, mas eu não vou ficar chiando não. O jogador não é grande coisa não, mas o que vale é a disposição. Tá calado e aceitando, botar de volante ele fica, botar de zaga ele fica. Se botar ele no gol ele também vai ficar. Ele ficou no time de 1998 até 2011. Após deixar o clube, ficou 8 anos no Sunderland. Caiu com a equipe e encerrou a carreira no Rangers em 2019. Eu acho que desses que eu citei na lista, esse aí foi o que menos fez o pessoal passar raiva. Pelo menos ficava ele no banco, o técnico usava na hora que era preciso, o técnico botava em qualquer situação, ele aceitava. Ele já sabia que ele não é essas grandes coisonas, então ficava calado. Essa aí é que é dos meus. Não é ficar forçando um jogador que sabe que não vai dar conta do resultado, fica insistindo e fazendo a torcida passar raiva, não. E para finalizar, Steve Fina, Liverpool. Mais um lateral, o povo que gosta dessa lateral, viu? Os jogadores ruins é tudo da lateral, é? O lateral veterano passou 5 temporadas no Liverpool e foi titular na maioria das vezes, inclusive disputando 2 finais de Champions League e vencendo uma delas. Mas o irlandês irritava os torcedores e não conseguia nem sequer vê-lo pintado de ouro. Pouco apoiava o ataque e desgradava gregos e troianos, ou seja, o homem tava no mato sem cachorro. A torcida não teve dó desse aí não. Se eu fosse um jogador e torcida começasse a pegar no meu pé, tivesse passando dos limites eu voava era fora, não queria saber de nada. Agora o jogador fica aí murriando no time só porque o time é grande, com medo de ir para o time e o time ser pequeno. Paciência ter limite. Seria bom pra mim, seria bom pra eles. Nem eu passava raiva com a torcida e nem a torcida passava raiva comigo. Aí seria bom para ambas as partes. Sabe que nenhum time quer eles e fica insistindo nesses times grandes e os torcida pegando no pé. O único time que quer contratar é time pequeno. O jogador não vai querer, já tá mal acostumado. Ah, eu sou ruim e tudo, mas eu tô no time grande. Tá comendo banco aí. Você prefere ficar no time grande comendo banco e fazendo a torcida passar raiva ou ser titular de um time pequeno? Já que eu estava com a vida ganha, eu preferia ser titular de um time pequeno. A não ser se eu visse que o time estava num auge bom e eu poderia ganhar algum título importante, aí eu ia ficar no time grande mesmo. Não tava nem aí que eu tava no banco. Essa é a minha conclusão, essa é a minha opinião. É sempre assim. Todo time tem aquele jogador que faz a torcida passar raiva.